Olá, bom dia! Quarta-feira, 6 de maio. Eu sou Danilo Rocha Lima, estarei com vocês aqui todas as quartas e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Olha, antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda. Sim, para que o nosso podcast continue existindo, a gente precisa da sua doação. Pois bem, além disso, por meio da sua doação, você se torna um membro da nossa comunidade de apoiadores e recebe várias recompensas, a começar pelos episódios especiais destinados apenas para esses ouvintes. E olha, eu recomendo demais esses episódios, pois ajude a gente na página do Apoia-se, apoia.se/Mundo 180 Segundos. O link também está nesse episódio. Muito obrigado! E a gente começa com uma reviravolta sobre a guerra no Irã. Agora, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recua e diz que suspende a operação de reabertura do famoso Estreito de Hormuz. Trump diz que a operação batizada de Projeto Liberdade, que consistia em escoltar navios que trafegavam pela região, será interrompida por curto prazo, até que se verifique que um acordo de paz pode ser finalizado e assinado com o Irã. Mas o bloqueio aos portos iranianos continua. Além disso, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirma que a fase de operação militar está concluída. Teherã reage e diz que o conflito ainda nem começou. Lembrando que oficialmente um cessar-fogo foi anunciado em 8 de abril. Mas o que poderia estar por trás de mais uma reviravolta de Donald Trump? Na verdade, Trump tem uma viagem importante para a China na semana que vem. E os chineses, junto com os paquistaneses, fazem pressão para que americanos e iranianos voltem para a mesa de negociação e encontrem um acordo. Além disso, cresce nos Estados Unidos a pressão dos eleitores para que o conflito seja resolvido. Essa pressão aumenta, já que em 5 meses, Trump vai enfrentar eleições de meio mandato, que podem mudar a configuração do Congresso americano e diminuir a força do Partido Republicano de Donald Trump. E passamos agora para a Ucrânia. Kiev acusa a Rússia de ter violado um cessar-fogo que o próprio governo russo pediu para essa semana. Na última noite, 3 mísseis e 108 drones foram lançados contra o país. E os últimos ataques fizeram pelo menos 28 mortos na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky classificou os ataques de, abre aspas, cinismo absoluto, já que Vladimir Putin tinha proposto no início da semana um cessar-fogo temporário para que a Rússia fizesse os seus desfiles militares de comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial. Kiev decretou esse cessar-fogo, mas Moscou continua fazendo os ataques. E olha, você já deve ter ouvido aqui no nosso podcast a história do navio de cruzeiro MV Ondius, com 147 pessoas, que saiu da Argentina para Cabo Verde. Pois bem, 3 pessoas contaminadas pelo antavírus, que se propaga por roedores, serão retiradas do barco e vão desembarcar em Cabo Verde. Em seguida, o navio seguirá para as Ilhas Canárias, onde deve chegar dentro de 3 a 4 dias, segundo o governo da Espanha. Lembrando que 3 pessoas já morreram por causa dessa onda de contaminação e a OMS diz que o primeiro caso pode ter acontecido fora da embarcação. Em seguida, houve transmissão entre humanos. A OMS diz que o risco de uma grande contaminação é baixo, já que a propagação desse vírus é menor do que a propagação de vírus como a gripe ou Covid. E terminamos com notícias do esporte. Em Munique, hoje, o Bayern e o PSG disputam uma vaga na final da prestigiosa Liga dos Campeões de futebol. No primeiro jogo em Paris, 5-4 para os franceses, um jogo histórico. O vencedor vai enfrentar o Arsenal, que se classificou ontem para a final, prevista para 30 de maio em Budapeste, na Hungria. E é isso, a gente fica por aqui. Para receber notícias internacionais em tempo real, sigam a gente lá no Instagram, o @ é mundo_180_segundos. Compartilhem esse episódio com amigos e com a família e não se esqueçam de nos dar 5 estrelinhas no seu tocador. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.